Olá, tudo bom? Meu nome é Thiago, nesse canal eu falo de propósito e de evolução e hoje eu vou falar da importância do equilíbrio na vida da gente e como que o equilíbrio se relaciona com a saúde e com a espiritualidade. Uma vez eu escutei uma frase que foi atribuída ao Einstein que falava o seguinte: se você quer entender como as coisas funcionam, dê uma olhada como a natureza funciona. Se a gente segue esse conselho, a gente vai ver que na natureza tudo parece estar acontecendo em direção ao equilíbrio, em direção à harmonia. Então, o mar, o rio que corre para o mar, até uma tempestade ou um furacão, eles acontecem, por mais trágicos que eles sejam, em direção a um estado de harmonia, a um estado de equilíbrio. Então, isso traz para a gente uma questão. Se a natureza é o melhor professor que tem, qual que é a sua relação com a natureza? Na verdade, você não se relaciona com a natureza porque você também é a natureza. Isso simplesmente traz a mensagem de que a gente também deveria buscar esse equilíbrio. Então você pode perguntar, ok, como a gente faz isso de formas práticas? Eu estou aqui na Tailândia, estou estudando yoga e você já deve ter ouvido falar do Hatha Yoga, por exemplo. Tem gente que acha que o Hatha Yoga ele serve para você ser mais flexível, para você ser mais forte, para você ter um corpo mais bonito, e etc, etc. É um exercício físico, certo? Na verdade, eu aprendi que o Hatha Yoga ele é nada mais do que yoga das polaridades da energia. Ou seja, tudo é energia, a gente também é energia, e a gente tem inclusive 7 centros energéticos. O nosso objetivo é desenvolver cada um desses centros energéticos e balancear cada um deles. Então, quando eu falo de energia e da polaridade, eu falo do Yin e do Yang, que também é citado no taoísmo, ou seja, as energias solares e lunares, as energias receptivas e emissivas, Yin e Yang. Então, para os yogis, isso era a base para a evolução espiritual. Por quê? Porque quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de uma tarefa que é bem mais avançada, bem mais complexa do que somente a questão de ser saudável, que é a evolução da consciência. Yoga significa união, ou seja, a união da consciência individual com a consciência cósmica, com a consciência universal. E você não consegue fazer isso, dar passos significativos em direção a esse objetivo se você não tiver um corpo equilibrado, um corpo saudável. E não pelo fato do corpo em si, mas porque o corpo ele influencia nas emoções, as emoções influenciam nos pensamentos, os pensamentos influenciam na mente. Então, e a mente no yoga ela é muito importante. Então, se você tem o objetivo de fazer práticas de meditação, por exemplo, de meia hora, de 1 hora, de 2 horas, se você não tem uma mente estável, uma mente equilibrada, uma mente em paz, você não consegue fazer isso. Então, isso é nada mais do que um bom começo. Esse trabalho com o corpo físico do Hatha Yoga, ele é um excelente começo porque um corpo equilibrado, um corpo em harmonia, ele traz melhores emoções, emoções mais harmônicas, e essas emoções trazem um estado mental de paz, um estado mental de estabilidade, e isso é o que o yoga precisa para ir mais a fundo nas práticas mais avançadas. Uma outra forma que a gente tem também é a dieta. Você já deve com certeza ter escutado a frase: você é o que você come. Existe uma dieta que é a dieta macrobiótica, que fala justamente isso. O alimento ele é energia, e quando você coloca esse alimento para dentro, você está incorporando essa energia no seu ser, no seu campo energético, e você é influenciado por isso. Isso daí não precisa ser nem muito inteligente para perceber que, dependendo do que você come, você muda o seu estado emocional, você muda a sua disposição, você muda o seu estado energético. Se você quiser fazer um experimento, pega um dia e come só fast food o dia inteiro. Ou come chips, ou come alimento processado, qualquer coisa desse tipo. Você vai perceber que a sua energia muda, o seu estado de espírito muda, o seu humor muda, a sua disposição muda. Tudo isso muda porque você está colocando uma energia negativa, uma energia que não te ajuda em nada, e isso tem um impacto em você. E por outro lado, se você fizer o experimento de comer só salada, só vegetais, só coisas saudáveis, isso também tem um efeito contrário,
Ou seja, você fica muito mais disposto, muito mais positivo, muito mais energizado do que no primeiro caso. Inclusive, a dieta macrobiótica, ela fala não só disso, mas ela fala também que a forma de manuseio do alimento influencia a forma como o alimento é preparado, a energia que você coloca no ato de cozinhar, a pessoa, o estado de espírito, o foco daquela pessoa naquela atividade, ela também influencia, porque isso está tudo junto. Essa energia também é transmitida para o alimento e o alimento, quando você come, você recebe isso tudo também. E um outro ponto interessante é que o alimento ele não só deve ser natural, deve ser saudável, mas até o momento que você... o tempo que passa do momento onde o alimento é colhido até o momento do consumo também influencia, porque o alimento ele está em contato direto com a energia da terra, com a energia da natureza. Então, a partir do momento que você tira esse alimento da terra, ele já está, de certa forma, perdendo energia até o ponto que ele começa a estragar, inclusive. Então, é interessante perceber até nesse aspecto que quanto mais fresco o alimento, melhor. E aí, de químico, conservante, esse tipo de coisa, eu não preciso nem falar, que isso é nada mais do que veneno, né? E um outro aspecto interessante do equilíbrio que eu queria falar é a importância da abordagem holística na saúde. E eu vou contar uma história que aconteceu comigo. No início do ano passado, eu estava morando no Rio, decidi começar a praticar yoga, achei uma escola, e comecei a frequentar e comecei a praticar, e aí tinha que sentar de perna cruzada em alguns momentos, e eu comecei a ter uma dor muito grande no joelho direito, porque esticava essa lateral toda do joelho, e eu comecei a ficar preocupado, fui pedir indicações de médicos, etc., e uma amiga minha indicou um osteopata, e eu fui lá ver o que ele tinha para falar. Quando eu cheguei lá, ele começou a mexer no meu braço, na minha barriga, no meu quadril, na minha coluna, e eu fiquei curioso, perguntei para ele como funcionava essa metodologia dele, etc. E eu fiquei muito surpreso e achei muito interessante a resposta dele, que ele falou o seguinte: para mim não interessa o seu joelho, o problema que o seu joelho tem. O meu trabalho é entender no seu corpo aonde que tem um desequilíbrio, onde que tem uma desarmonia, entender como que esse desequilíbrio influencia no seu joelho de alguma forma e colocar seu organismo como um todo em harmonia de novo, em equilíbrio de novo. E nesse caso, para mim foi interessante o que ele falou, porque o que ele achou foi que no meu abdômen, no fundo, na região do abdômen aqui, eu tinha uma tensão, nódulos de tensão, que segundo ele eram cargas emocionais de estresse, de ansiedade do dia a dia, que foram sendo acumulados durante anos e anos de trabalho e de coisas que acontecem no dia a dia, né, de todo mundo, e de preocupações aqui e ali. E isso, essa tensão no meu abdômen fechava um pouco o meu quadril, e fechando o meu quadril encurtava essa parte lateral do joelho, e numa situação onde eu esticava, ou seja, eu ficava de perna cruzada, isso vinha à tona como uma dor no joelho, mas o meu joelho não tinha nenhum problema. O problema era as emoções, e aí como eu falei anteriormente, está tudo conectado. As emoções elas foram armazenadas, alojadas no meu corpo de alguma forma, e isso teve um impacto físico que alterou a posição do meu quadril, e aí esticou e aí deu um problema no joelho. Então é interessante que até no corpo físico, isso é uma abordagem holística, ela é importante. Porque muitas vezes a gente tem aquela tendência de pensar que o corpo é igual um carro, é igual uma máquina, que você tem um problema na roda, você troca a roda e está tudo certo. E na verdade está tudo conectado, não só o corpo, mas as emoções e a mente, como eu falei. Então, para resumir o vídeo de hoje, eu falei da importância do equilíbrio na vida da gente, falei de algumas formas práticas que você pode usar para se equilibrar, balancear essas suas energias, seja com yoga, seja com a dieta. Também falei da importância da abordagem holística na sua saúde, uma vez que tudo está conectado. Ok? Agradeço aí o seu tempo. Eu peço que, se você gostou, deixe uma curtida. Peço que você comente, fale o que você achou, divida alguma história. Qualquer coisa que você quiser compartilhar aí será bem-vindo. E até o próximo vídeo. Grande abraço, até mais, valeu, falou!